O livro Formação do Brasil Contemporâneo, de Caio Prado Júnior, insere ao leitor o conhecimento crítico de como a colonização portuguesa no Brasil influenciou nos tempos modernos, seja essa influência econômica, administrativa ou social. Oh, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram sem casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou. No livro, o autor fez uma síntese dos 3 primeiros séculos da colonização, até início do século XIX, momento caracterizado por ele como uma etapa decisiva na evolução do país, visto que se constitui num período de transição para uma nova fase. Através de uma abordagem inovadora, Caio Prado descartou a tendência predominante na época de enquadrar o sistema colonial em um modelo de economia feudal, afirmando que o processo colonial não passou de uma das manifestações de um fenômeno de maior amplitude. Ou seja, criando uma visão do colonialismo como parte integrante do capitalismo mundial. Na primeira parte, ele discute o percurso e o alcance da ocupação do território brasileiro, determinada pelas condições geográficas e, principalmente, pela estrutura econômica da colônia. Assim, o povoamento se concentraria basicamente na faixa litorânea, deslocando-se de acordo com as oscilações dos interesses comerciais da metrópole. Além disso, dedicou um capítulo à questão racial, analisando a forma como as 3 raças que configuraram o perfil étnico do Brasil se relacionaram e evoluíram no sentido da formação do povo brasileiro. A segunda parte do livro é dedicada ao estudo da base material da colônia. Aqui, ele interpreta os principais aspectos da economia da colonização, cujo elemento central teria sido a agricultura de plantation, baseada na grande propriedade monocultural trabalhada por escravos, cuja produção se destinava ao abastecimento do mercado mundial. Consequentemente, o desenvolvimento dessa economia teria estado sempre na dependência de flutuações econômicas internacionais e nunca teria conseguido atingir uma estabilidade própria. Seu curso teria sido marcado por sucessivos períodos cíclicos de prosperidade, acompanhados de um declínio posterior. Existiriam formas secundárias de atividade econômica, que entretanto não teriam vida própria e manteriam uma relação de dependência com o eixo central da economia, a grande lavoura, limitando sua expansão. A mineração não se distanciaria do modelo implantado pela agricultura de plantation, mantendo todas as suas características de dependência externa, crises cíclicas e etc. Diante desse quadro, Caio Prado resumiu a economia colonial da seguinte forma: 1. Estrutura. Um organismo produtor constituído de grandes proprietários e da massa escrava. 2. Funcionamento. Fornecimento de matérias-primas para o comércio internacional. 3. Evolução. Série de ciclos econômicos, cada um se caracterizando por uma etapa de grande desenvolvimento, seguida de um período de crise. Na terceira parte do livro, o autor analisa a sociedade brasileira, observando estar ela profundamente marcada pela escravidão e pelos interesses comerciais externos. Comparando a escravidão da Antiguidade Clássica com a do Brasil colônia, caracterizou esta última como um elemento não construtivo, diferentemente da primeira. Isso seria consequência do baixo nível cultural dos escravos africanos e das condições de miséria a que eles foram submetidos. Na sua avaliação, a administração portuguesa se caracterizava pela inércia e pela má organização, não se aprimorando em consequência do seu espírito comercial, que só visava ao enriquecimento, além da índole passiva inerente ao povo português. Todos esses fatores teriam gerado na sociedade uma ausência de nexo moral, além de uma fragilidade dos vínculos humanos, refletidos, por exemplo, na indisciplina sexual. Para Caio Prado Júnior, o moderno se alimentou e se alimenta do antigo numa relação de complementaridade que propicia um desenvolvimento da sociedade. O autor analisa o surgimento de uma sociedade sem organicidade social, decorrente da liberdade que vai sendo conquistada, no universo de mercantilismo e escravagismo, e é desse corpo disforme e com pouca consistência que irá ser formada a nação e, por conseguinte, a sociedade contemporânea brasileira. A sociedade com grandes disparidades, onde os mais poderosos e abastados
podem se servir de produtos e benesses que o poder econômico proporciona, vindos da Europa e onde os menos afortunados são cercados de regalias.